O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Eu gosto muito deste Evangelho por causa do que Jesus, no final, vai dizer quando aqueles discípulos decidem ir embora, de não quiseram mais acreditar nele. Porque Deus não quer ninguém obrigado. Deus quer homens livres, pessoas livres que respondam a Ele com liberdade. Ninguém pode ser cristão por obrigação, mas por decisão interior. E essa decisão interior, ela vem de uma ação do Pai na nossa vida. Assim como Jesus, ninguém vem a mim sem antes ter sido atraído pelo Pai. Deus é aquele que fala ao nosso coração e nos leva ao seu Filho para que nele nós possamos ter a vida nova que Ele veio nos trazer. É interessante a gente pensar numa coisa que Jesus fala neste Evangelho. O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. O que é o Espírito, o que é a carne? Não é preciso dar muita explicação. Nós temos um corpo, e nesse corpo tem vida. E ninguém de nós quer perder a nossa vida. Todo mundo busca uma maneira de prolongá-la cada vez mais, né? E o nosso corpo é frágil. Ele vai se desfazendo, né? Vai ficando fraco, vai até um dia que a gente parte para a eternidade, deixando ele num lugar preparado, como fizeram com a Tábita, mas ela ainda não tinha sido sepultada. A carne nossa é fraca, ela não tem força de dar vida, mas o Espírito tem. O Espírito é que dá elevação, vou dizer assim, é que dá sentido à nossa existência. Um corpo sem Espírito é um corpo morto, um corpo sem vida. E Jesus tinha acabado de falar com os discípulos justamente sobre o tema da Eucaristia, onde ele diz que quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. O que significa isso? Não é que os discípulos tinham que ser antropófagos, como é costume dizer
para as pessoas que comem carne humana, mas quem não se revestir da vida dele, né, do corpo dele, não tem a vida eterna. E o que nós temos na Eucaristia? O pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor, que é uma unidade perfeita. Então ele, partindo da nossa presença, ele deixa o quê? A Eucaristia. Isto, tomando o pão, isto é meu corpo. Tomando o cálice, isto é meu sangue. Então Jesus, ele enobrece a vida da gente com o Espírito Santo, porque se a carne nada vale, mas é o Espírito que dá vida, não vamos desprezar o nosso corpo, mas vamos cuidar dele com muito carinho, porque nele habita um Espírito de vida, e não de morte. Alguns tentam justificar, quer dizer, se a carne não serve para nada, então vamos fazer o que podemos fazer com ela, né? Não é assim também. Se nós temos carinho pela natureza, tenhamos carinho pelo homem, porque é ele que cuida da natureza. Mas, se somos filhos de Deus, desejemos a Ele. A fé é uma ação do Pai na nossa vida, que, pela abertura do nosso coração, somos levados a reconhecer Jesus, que vem da parte do Pai e que nos salva e nos purifica de todos os nossos pecados. E é o Espírito de Cristo que dá vida. Tanto que ele, depois de ressuscitado, ele aparece aos discípulos já com um corpo espiritual. Não é mais o mesmo Jesus de antes que estava com eles. Aliás, é o mesmo Jesus, mas agora glorificado, agora livre e pleno. E os discípulos são convidados a dar uma resposta de fé diante do que ele fala. E nós também, uma resposta de fé à Eucaristia. Nós cremos realmente que Jesus está presente na Eucaristia. Por que nós comungamos? Nós comungamos porque, é bom comungar, porque a gente precisa se fortalecer na graça de Deus. Sim, mas a gente comunga porque a gente crê em Jesus, aceita Jesus e vive a vida dele. Que não é uma vida velha, que não é uma vida no pecado, que não é uma vida na falta de esperança, mas é uma vida nova. É uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito nós a vemos na primeira leitura que nós ouvimos na ação missionária de Pedro. Pedro, um homem que aqui no Evangelho vai dizer: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus repetiu esses dias no Evangelho dizendo: as minhas palavras são espírito e vida. E quando Jesus fala da Eucaristia, é pão vivo. Eu nunca tinha visto essa expressão, né? Eu fiz muito pão e vi minha mãe fazer, e nunca vi ninguém falar de pão vivo, né? É pão de padaria, é pão feito em casa, mas pão vivo significa o pão que produz vida, vida divina. E essa vida muda o nosso modo de ser, como mudou a vida de Pedro. Por que Pedro realizou esses sinais? Porque ele estava em plena comunhão com Jesus. A Eucaristia nos leva a essa plena comunhão com Jesus, que faz com que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós produzamos frutos de vida. Aonde a gente passa, produz vida. E Pedro, onde passou, foi curando paralítico, foi ressuscitando mortos, foi evangelizando. Muitos precisam de um milagre para ter fé. Outros precisam ter fé para ter o milagre. Das duas maneiras, a fé é provocada, né? Muitas vezes nós queremos o milagre, precisamos ter fé. E muitas vezes nós despertamos para a fé quando vemos o milagre. E o maior milagre que Jesus deixou para todos nós é a Eucaristia. A sua presença real
a sua presença viva em nosso meio. Por isso que aproximar-se dela exige de nós um exame de consciência e um perceber-se. Quem eu creio naquele que vou receber? Eu vivo a vida daquele que eu vou receber? Desejo viver essa vida? Tenho vontade de vivê-la plenamente? É o que esta Eucaristia nos provoca. Meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que nós sempre clamamos o Espírito Santo, porque nós sabemos que sem Ele nada podemos. E isso eu aprendi com muito carinho da parte da renovação carismática, sobretudo do Padre Jonas. Ele nos levou a essa vida no Espírito, nos convida a essa vida no Espírito. E por isso que nós somos carismáticos, né? Nós buscamos viver essa vida nova em Deus, uma vida de fé. Eu creio naquele que eu professo a fé. Eu creio em Jesus presente na Eucaristia. Por isso que nós temos muitos momentos aqui de adoração eucarística. Ontem foi um dia de adoração, aqui na nossa chácara, para que as pessoas, né, olhem para esse Jesus. É o Cristo vivo, é o Cristo ressuscitado, que se fez alimento para todos nós, para que nenhum de nós na caminhada morramos de fome, mas ao contrário, tenhamos essa vida e essa vida em plenitude, que só o Espírito pode dar. A carne não consegue nada, mas o Espírito é que dá vida a esse corpo mortal nosso e que nos faz ir além, sair do humano sem deixar de ser humano, mas transcender, quer dizer, ser divino. O Espírito Santo faz isso conosco, nos torna filhos e filhas de Deus. Não é assim que nós aprendemos? Pelo batismo, pela Eucaristia, pelos sacramentos da igreja, nós vamos nos renovando. Que o Espírito Santo hoje encha o nosso coração dessa certeza. Como o salmista diz, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eu tenho como pagar, eu tenho como retribuir a Deus o que Ele fez em nosso favor? Então caminhemos na sua direção com fé e confiança.